Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja com vocês. Esta é a nossa 33ª aula sobre dízimo, as riquezas de Deus. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 8, versículo de número 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. O título dessa palavra é A Coleta para os Crentes de Jerusalém. Meus irmãos, um dos principais motivos da terceira viagem de Paulo às províncias da Macedônia foi fazer uma coleta especial para os irmãos da Judéia que estavam passando por uma fome e uma dificuldade extrema. E eu quero aqui lembrar que um dos principais motivos da viagem de Paulo era essa coleta especial. E nos dias de hoje, quando nós falamos de oferta, como as pessoas ficam? Resistentes. Muitos entendem isso como exploração, como aproveitadores, mercenários. Mas eu pergunto, se fosse o apóstolo Paulo que estivesse passando, especialmente na sua igreja, para uma coleta, com um propósito, ajudar os irmãos que estavam passando fome e dificuldade extrema na Judéia. Muito bem. A segunda coisa é que Paulo tinha uma intenção: unificar a igreja no que diz respeito à partilha. Aqui nós vamos ver ele falando várias vezes, usando o termo graça. Também, irmão, vos fazemos conhecer a graça de Deus. E ele está se referindo a ofertas. Portanto, a primeira coisa que eu quero lembrar é que, em meio à grande tribulação e a profunda pobreza que vivia o povo da Macedônia, como está escrito no versículo de número 2, como em muita prova de tribulação houve abundância no seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Então Paulo estava exortando aqui o povo de Corinto, dando os macedônios como exemplo. Mas o que me chama a atenção aqui é a palavra generosidade. Generosidade, que vem de genética, de Gênesis, que significa vida abundante. Generosidade. De Gênesis, que significa vida abundante. Meus irmãos, aqui o povo estava também, como diz a tradução, em profunda pobreza. E eu pergunto, e se
nós falarmos de oferta para a igreja, para os crentes que também vivem dificuldade, que também vivem em extrema pobreza. Isso seria certo ou errado? Aqui nós vemos o exemplo das igrejas da Macedônia que foram exemplares. Talvez muitos vão julgar, criticar, condenar por um momento como este, nós estarmos estudando sobre o dízimo. Por acaso Paulo adiaria sua viagem, esperando dias melhores, para conclamar os irmãos? Não. Paulo foi à Macedônia especialmente para isso e para unificar a igreja no que diz respeito à partilha. O segundo ponto que eu quero lembrar é que os macedônios, a igreja da Macedônia, ela transcendeu nas suas ofertas. Quer dizer, ela deu uma oferta que foi além, uma oferta transcendente, quer dizer, que excedeu. E eu quero levar em consideração 3 pontos, rapidamente. A primeira coisa foi uma oferta além do que era esperado. No versículo 5 diz: e não somente fizeram como nós esperávamos, estava dizendo o apóstolo Paulo. E não somente fizeram como nós esperávamos. Nesse primeiro ponto, eles foram além. A segunda coisa que chama atenção é que eles tiveram a iniciativa, apesar do apóstolo Paulo estar lá, especialmente para fazer esse pedido, eles tiveram a iniciativa de pedir primeiro, isto é, eles não esperaram pedir para dar. O versículo 4 diz: pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça, olha a palavra graça no lugar de oferta, isso é maravilhoso. Pedindo-nos, o apóstolo Paulo está dizendo, com muito rogos, que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço. Olha que interessante. E o terceiro ponto que eu quero lembrar aqui é que não adianta você dar oferta se em primeiro lugar você não colocou a sua vida no altar. Isto é, se em primeiro lugar você não ofertou a sua vida a Deus. E isso a gente vê na continuidade do versículo 5, que vai dizer assim, ó: mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Meus irmãos, a primeira coisa que Deus quer é que você entregue a sua vida como oferta sacrificial. Por quê? No versículo 9, nós vemos a seguinte afirmação: porque já sabeis a graça
de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que, pela sua pobreza, vós enriqueceis. Meus irmãos, isso é divino, isso é maravilhoso. Deus deu o seu Filho Jesus. Ele que pré-existentemente tinha o universo, não é o planeta, o universo, todas as coisas, o reino, infinitos anjos o glorificando. Ele se fez pobre para que você seja rico. Isso está aqui nas Escrituras. Por amor de você, por amor de vós, ele se fez pobre, para que pela sua pobreza vós enriqueceis. Isso é tremendo. Isso é uma oferta transcendente, uma oferta sacrificial. Por isso, meu irmão, receba isso na sua vida como graça de Deus. E até a nossa próxima aula, com a graça de Deus.